Amém, graças a Deus por essa oportunidade de estarmos na casa do Senhor, estarmos reunidos, juntamente com os irmãos. Você que está em casa também, se sinta aí dentro da igreja, a igreja, através desse canal, está entrando dentro da tua casa. Você está lendo um texto, Mateus capítulo 16, versículos 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Evangelho segundo escreve Mateus, no capítulo de número 16. Mateus capítulo 16, versículos 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Nos diz a palavra do Senhor. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Você crê nessa palavra? Amém? Jesus edifica a tua igreja, e as portas do inferno não prevalecem sobre ela. Esses próximos domingos, entrando esse aqui que é o último, os próximos do mês que vem, está sendo tratado aqui na igreja, a matéria aí, o tema, eclesiologia. Estaremos falando sobre a igreja. O pastor deu início domingo passado, hoje de manhã foi pregado algo referente à igreja, e hoje nós vamos dar continuidade aos próximos domingos. Eu tenho certeza que Deus vai falar o seu coração, vamos aprender muito, porque essa é a missão da igreja, é que os irmãos, eles se desenvolvam, que os irmãos cresçam, assim como Pedro vai escrever na sua carta, para que nós possamos crescer em graça e em conhecimento. E a igreja, ela preza por isso, que os irmãos cresçam em conhecimento, e essa é a oportunidade que nós temos. Eu gostaria de estar falando essa noite de uma palavra, até em outra oportunidade eu já falei sobre ela, mas se faz necessário, devido ao tema, nós estarmos voltando a ela. Tem uma palavra que o pastor sempre diz, que quando Paulo escreve aos irmãos: eu não vos canso de dizer as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Então talvez para alguns soe assim, algo que você já ouviu, mas eu tenho certeza que Deus, mesmo assim, tem mensagem nova para você essa noite. Amém? Eu gostaria de estar falando sobre a tríplice missão da igreja. É o tema dessa noite que eu quero falar, já que nós estaremos falando os próximos dias aí sobre a igreja. Eu gostaria de falar sobre a tríplice missão da igreja. E quando eu falo em missão, quando nós falamos em missão, não é a missão de qualquer empresa, vocês que trabalham em empresa, geralmente, eles rotulam assim, é missão, visão e valor. Ou seja, a missão é aquilo que define o que a empresa faz. É aquilo que define o ramo que ela vai atuar ou que ela vai fazer em frente ao mercado. E a definição para nós aqui, nessa noite, então, ela vai ser essa: missão é aquilo que nos define. É aquilo que nos define. Então, o que define nós? A nossa missão. A nossa missão, ela vai definir quem nós somos e aonde nós queremos chegar. É essa que define nós. E a igreja, parece que para a igreja pesa um pouquinho mais. A igreja não tem apenas uma missão, mas ela tem uma tríplice missão. A igreja, ela tem uma tríplice missão, e é o que nós estaremos falando aqui essa noite. Uma missão que a igreja tem, ela tem uma missão de forma vertical e de forma horizontal. De forma vertical, a igreja, ela tem uma missão para com o seu Deus, de uma forma vertical, numa forma horizontal. A igreja, ela tem uma responsabilidade, ela tem uma missão para com o mundo e para com os próprios, para com ela mesma.
Então, essa é a tríplice missão da igreja. Primeiro, para com Deus. Segundo, para com os irmãos. Terceiro, para com o mundo. Então, é isso que nos define. Então, quem é a igreja? Quem somos nós? Nós somos um povo separado, escolhido e que temos missão a ser cumprida. Nós temos uma missão a ser feita. É isso que nos define. É isso que nos faz ser quem somos. E é isso que nós vamos aprender aqui essa noite, ou relembrar aqui essa noite. A primeira missão que nós temos, que é a missão vertical, nós temos uma missão, ou um compromisso, uma responsabilidade para com Deus. E aqui está o papel número 1 da igreja, é desempenhar o seu relacionamento com Deus. É o pilar de todas as coisas, é a base de todas as coisas. Então, a primeira missão que a igreja tem é para com o seu Deus. Eu gostaria de estar lendo um texto que está lá em Salmos capítulo 115, Salmo 115, a partir do verso 1, o salmista fala algo interessante. Eu gostaria de estar destacando um versículo nesse texto. Salmo 115, o verso 1 fala assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da verdade. Porque dirão os gentios: onde está o teu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Versículo 4. Os ídolos deles são prata e ouro, e obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Versículo 6. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Verso de número 8 nos fala assim: a eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que nele confiam. Essa é a palavra do Senhor. Salmo, o verso 2, eles falam: porque dirão os gentios, onde está o nosso Deus? Vai nos questionar. O verso 3 fala: o nosso Deus está no céu, ele fez tudo o que lhe agradou. Mas eu quero chamar a atenção para você aqui essa noite, você que está ouvindo essa palavra. O verso de número 8, ele fala algo interessante. Ele fala assim, a eles se tornem semelhantes aos que o fazem, assim como todos os que nele confiam. Ou seja, ser semelhante àquilo que adora. É natural nós levantarmos ídolos ou algo para nós nos espelharmos, para nós olharmos e seguirmos. É natural quando nós olhamos para os jovens, para os adolescentes, eles copiarem algum ídolo, na forma de falar, na forma de andar, na forma de se vestir, na forma até de cortar o seu cabelo, se espelhando em um ídolo. E todos nós precisamos de referência, todos nós olhamos para alguém como referência. Nós sabemos que nós podemos olhar para o pastor, alguém pode olhar para mim, alguém pode colocar até mesmo você como uma referência. Paulo, ele chama essa responsabilidade para ele. Ele fala: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E talvez nós fugimos dessa responsabilidade. Talvez falamos: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Mas nós temos que saber que mesmo que nós não queiramos, tem pessoas que estão olhando para nós e se espelhando através das nossas vidas. É fácil você olhar para os seus filhos e com certeza ele está de olho naquilo que você faz. Ele está espelhando aquilo que você faz e nos traz essa grande responsabilidade. Mas o salmista, ele deixa claro aqui que aquilo que nós levantamos como ídolo, nós nos fazemos igual. E é por isso que a missão primordial da igreja é ter Deus sendo o centro de todas as coisas. É adorar a Deus, para que a nossa vontade, o nosso anseio é que nós sejamos igual àquele a quem nós adoramos, que é o nosso Deus.
Eu falei que às vezes nós temos exemplos, nós temos pessoas que nós espelhamos, mas o único modelo que nós devemos seguir se chama Jesus Cristo. É para Ele que nós temos que olhar, é para Ele que o escritor de Hebreus vai nos dizer, olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. Então nós nos assemelhamos àquele que nós levantamos por ídolo, nós nos assemelhamos àquele que nós adoramos, e é por isso que a missão primordial da igreja é adorar a Deus, para que ela possa se parecer a cada dia mais com o seu Deus. Para que as pessoas possam olhar para você, para mim, e identificar que nós somos cristãos, que nós servimos a Deus, porque nós parecemos com Deus, porque nós parecemos com Cristo. Essa tem que ser a nossa marca. É isso que tem que transparecer por nós. Talvez você já tenha ouvido isso, eu achei bem interessante a respeito disso, que muitas vezes, até mesmo no meio gospel, até mesmo no meio evangélico, se levanta estrelas, né? Pessoas que são destaques, pessoas que tomam para si uma responsabilidade, uma pompa, que tomam para si, que parece que se ela não tiver nada vai acontecer, e que quando ela está acontece um espetáculo, são estrelas. Mas a estrela, ela só brilha se o sol não estiver perto. Porque se o sol estiver perto, você não consegue ver a estrela. Não é a sua estrela que tem que brilhar. Não é a minha estrela que tem que brilhar. E sim o sol da justiça, que se chama Jesus Cristo. Então se tem alguém se gabando que é uma estrela, está brilhando demais, tenha certeza, está longe de Deus, está longe que é o sol da justiça. É Ele que tem que brilhar em nós. É Ele que tem que transparecer as nossas vidas. Nós temos que transparecer aquele que nós adoramos. E Ele se chama Deus, Santo, Misericordioso, um Deus de amor. E Ele se faz presente aqui essa noite. E Ele está te visitando aí na sua casa. Esse é o Deus que nós servimos. É aquele que sonda, é aquele que conhece os corações. E antes que haja palavra em seus lábios, Ele já conhece aquilo que você diria. E Ele se faz presente aqui essa noite. Você crê? A palavra do Senhor vai nos dizer, em 1 João capítulo 4, versículo 8, eu gostaria de estar destacando apenas duas características de Deus, das inúmeras que Ele tem. Mas 1 João capítulo 4, versículo 8, fala, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então qual é a marca do nosso ídolo, que se chama Deus? É amor. Se nós vivemos, nós estamos parecendo com Deus. Lamentações capítulo 3, versículo 22 nos diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Eu disse que ia falar apenas duas marcas de Deus, entre outras que Ele tem, mas uma coisa que tem que transparecer na minha vida e na sua vida, amor e misericórdia. Porque o nosso Deus é um Deus de amor, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Eu me lembro que o pastor, ele deu abertura a respeito do tema, e ele falando a respeito da igreja, que a igreja, ela tem atritos, nós temos atrito entre um e o outro, nós discordamos de algumas coisas, até na hora de pintar a igreja você vê isso, não, essa cor eu não quero, não, essa cor não vai ser, é mais luz, é menos luz, ou seja, nós nos desentendemos às vezes, mas a marca que tem que prevalecer sobre a nossa vida é amor, é misericórdia. Nós temos que nos preocupar com a pessoa, nós temos que nos estar atrelados e preocupados, como é que está a pessoa, como é que ela está vivendo, como é que ela está passando, indiferente da opinião dela.
indiferente dela discordar de algumas coisas que eu faço, indiferente dela discordar de algumas coisas que você faz, mas nós temos que preocupar com a pessoa, e salvar essa pessoa, e amar essa pessoa, e ter misericórdia dessa pessoa. Marca de um Deus que nós servimos, amor e misericórdia. Marca de uma igreja verdadeira, que está cumprindo a sua missão. É uma igreja que tem amor, é uma igreja que tem misericórdia. É uma igreja que quando alguém erra, quando alguém peca, não joga para fora. É uma igreja que quando alguém erra, quando alguém falha, não condena, porque nós não estamos aqui para condenar. Quem pode condenar é unicamente Deus. A nossa parte, assim como Deus faz, é agir com amor, é agir com misericórdia, porque nós servimos um Deus de amor, nós servimos um Deus de misericórdia. E nós temos que parecer com esse Deus. Tem essas duas marcas na sua vida? Como é que você tem tratado as pessoas que têm errado perto de você? Como é que você tem tratado aquele que tem cometido às vezes um deslize, às vezes um pecado, às vezes algo que você conhece, às vezes algo que você condena, algo que te toca, que você fala, eu não aceito. Deus age com misericórdia, Deus age com amor, e é isso que Ele requer da sua igreja. Tem amor aí? Tem misericórdia aí? Essa é a nossa missão, parecermos com Deus. Que a marca dessa igreja, que a marca da sua vida, seja uma igreja de amor, uma igreja de misericórdia, que abraça as pessoas, independente dos erros, independente daquilo que cometeu. Porque existe um Deus que perdoa pecado, que existe um Deus de misericórdia, e Ele age sobre a igreja, e Ele age sobre as nossas vidas. Porque se fosse olhar para a sua vida, porque se fosse olhar para a minha vida, não merecíamos estar aqui. Mas o amor dEle nos alcançou, a misericórdia dEle nos alcançou, a graça dEle nos alcançou, e por isso que nós estamos aqui. Amém? Nós fomos chamados para adorar a esse Deus. Essa é a primeira missão da igreja, adorar a Deus. E quando nós falamos sobre adoração da igreja, é algo que tem que ser marca na igreja, na minha vida e na sua vida. Pasmem vocês, mas Deus está pouco se preocupando com o serviço. Pasmem vocês, mas Deus está pouco se preocupando com o serviço. Ele se preocupa primeiro com a adoração e depois com o serviço. Porque serviço sem adoração, Ele não recebe. Agora, qualquer coisa que você fizer de forma a adorar a Deus, Ele recebe nos céus. Quer seja arrastar um banco, quer seja varrer a igreja, se for uma atitude de adoração, Ele recebe essa adoração que você faz. Agora, por mais que você faça, por mais que você mostre para alguém que você está fazendo, se não for adoração, Deus não vai receber. Eu identifico pelo menos 4 tipos de adoradores. Primeiro, aqueles que adoram um Deus falso, de maneira falsa. Porque tem aqueles que estão prostrados diante do ídolo, mas tanto faz apenas por fazer, apenas por costume. Segundo, os que adoram um Deus falso, porém de maneira verdadeira, porque tem também, é um Deus falso, é de madeira, tem boca mas não fala, assim como o texto nos diz, mas é devoto, é sincero, é verdadeiro. Mas nós temos também aqueles que adoram um Deus verdadeiro, porém de maneira falsa, porém com o coração vazio. Assim como Deus fala, esse povo, ele vem a mim, mas o seu coração está longe. Ele me louva com os seus lábios, mas os seus corações estão longe. Mas também tem o 4º tipo de adorador,
aquele que adora um Deus verdadeiro, de maneira verdadeira. E eu tenho certeza que esse grupo se encontra aqui esta noite, está nos assistindo aqui esta noite. Porque João vai falar no capítulo 4, versículo 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. E eu tenho certeza que essa noite Deus pode me achar um verdadeiro adorador. Eu tenho certeza que essa noite Deus pode te achar aqui na igreja como um verdadeiro adorador. Eu tenho certeza que Deus pode te achar aí no seu lar como um verdadeiro adorador. Porque assim eu diz, está escrito lá em Salmo 139, o nosso Deus, Ele sonda e conhece o nosso coração. E nós estamos aqui essa noite para adorar esse Deus verdadeiro, de maneira verdadeira. Então qualquer coisa que nós fizermos na igreja, se não for fruto de adoração, Deus não recebe. Deus não recebe. Tem que ser fruto de adoração. É interessante, porque às vezes nós vemos em algumas correntes errôneas, uma tentativa de barganha, de você adorar a Deus e receber algo, de você se prostrar a Deus e Deus dar algo para você. Mas o único que ofereceu algo em troca de adoração foi o diabo e não Deus. Nós lemos lá em Mateus capítulo 4, versículo 8, nos diz o texto: novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. Versículo 9, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Versículo 10, então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Irmãos, eu sempre quando eu leio esse texto, eu me atento àquilo que eu falei anteriormente, a sequência. Porque Jesus ele não fala somente ao teu Deus servirá e a Ele adorará. Não, a sequência é outra. Ele fala somente ao teu Deus adorarás e a Ele servirá. Sempre, sempre adoração vem antes do serviço. Porque serviço sem adoração não tem valor algum. E é isso que nós temos que nos atentar. A primeira vez que aparece a palavra adoração ou adorar na palavra, no texto bíblico, se encontra lá em Gênesis capítulo 22, versículo de número 5. A primeira vez que aparece a palavra adoração, adorar, na palavra, na Bíblia, está em Gênesis capítulo 22, versículo 5, fala: e disse Abraão ao seu moço: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. A primeira vez que a palavra adorar aparece na Bíblia, está em Gênesis capítulo 22, versículo 5. E sabe o que nós aprendemos aqui sobre adoração? Que a adoração a Deus, ela não é circunstancial, ela não está ligada à circunstância, ela não está ligada a eu ter emprego, ela não está ligada a eu estar bem, ela não está ligada a eu estar bem financeiramente, ela não está ligada a eu estar bem emocionalmente, ela não está ligada a eu estar bem, ou não faz parte da situação, e sim está ligada a quem eu estou. Porque no céu não tem crise, no céu as coisas continuam belas, no céu as coisas, elas continuam da mesma forma, é um estado eterno, e constantemente, enquanto nós não adoramos, a palavra do Senhor nos diz que no céu, constantemente, há uma milícia de anjos que está falando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória.
Entenda aqui, irmãos, que Abraão estava indo sacrificar o seu filho, estava indo disposto a matar o seu filho, e isso ele chamou de adoração. Vocês entenderam o que eu disse? Abraão estava subindo ao monte, estava para matar o seu filho. E matar o filho aqui para Abraão significa matar a sua promessa, significa matar o seu sonho, significa matar o seu futuro, porque filho representava isso, tinha uma importância enorme, representava que futuramente a semente dele seria passada à frente, passada adiante, e Deus havia prometido esse filho, e ele chamou de adoração, matar o seu filho, matar a sua promessa, matar a sua esperança. Eu disse que a nossa adoração, ela não tem que estar ligada à circunstância, e sim está ligada a quem nós adoramos. Em todo tempo Deus deve ser adorado, e em qualquer circunstância, quer eu esteja bem, quer esteja ruim, Deus tem que ser adorado, porque nós não adoramos Ele pelo que Ele faz, mas adoramos Ele pelo que Ele é, e Ele é Deus. Se eu adorar, Ele é Deus. Se eu não adorar, Ele continua sendo Deus, apesar das situações, apesar das adversidades, Ele continua sendo Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer lá em Abacuque capítulo 3, versículo 17, adoração de Abacuque, ele fala: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Adoração a Deus não está ligada à circunstância. Nós aprendemos também com Jó, que Jó estava por uma provação. Jó, naquele dia, chegava a notícia para ele: Jó, você era o mais rico da região, você acaba de perder os seus bens. A palavra do Senhor nos diz que até chegar a última notícia para Jó: Jó, você tinha filhos, porque acaba de cair a barraca a qual estavam festejando, e seus filhos foram mortos. Jó capítulo 1, versículo 20, após Jó ouvir essa notícia, diz o texto: então Jó se levantou, e rasgou o seu manto, raspou sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou ao Senhor. No versículo 21 ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Adoração a Deus não está ligada à circunstância, está ligada a quem Deus é. E Ele é digno e merecedor de ser adorado, apesar das circunstâncias, apesar daquilo que você está vivendo, apesar daquilo que você está passando. Ele é digno e merecedor de toda adoração. Essa é a primeira missão. A segunda missão que a igreja tem é para com a igreja, para com ela mesma. Eu sempre digo que essa missão que a igreja tem, essa responsabilidade, é fechar a porta do fundo. Porque não adianta nada nós trazermos pessoas aqui e elas não encontrarem um ambiente, assim como eu disse, um ambiente de amor, um ambiente de misericórdia. Porque se elas não encontrarem isso aqui, do mesmo jeito que elas entrarem, elas vão sair.
Então nós temos, entenda, nós temos a responsabilidade de cuidar um dos outros. Nós vivemos no mundo, nós vivemos numa sociedade, nós vivemos uma era de muito egoísmo, de olhar que se eu estou bem, o resto não importa. Mas a missão da igreja é se preocupar com os seus irmãos, é se preocupar com o outro, é cuidar um dos outros, é saber por que não está vindo à igreja, é saber por que parou, e se precisar, levar consigo um pouco de azeite, passar nas feridas, colocar nos ombros e trazer para ser tratado aqui, porque é aqui que é o lugar de ser tratado. Deus tem compromisso com a sua igreja, Deus estabelece a igreja, e a palavra do Senhor vai nos dizer em Efésios, que Cristo, Ele dá à igreja pastores para que cuide, vai dar mestre para que sejam ensinados. É aqui, é o lugar de ser tratado. Mas muitas vezes nós estamos vivendo uma síndrome chamada a síndrome de Caim. Deus pergunta para Caim: cadê Abel, seu irmão? Sou eu o guardador do meu irmão? É minha responsabilidade? Entenda, você que está ouvindo essa palavra aqui essa noite, é sim sua responsabilidade cuidar e saber aonde está o seu irmão. É nossa responsabilidade, é a missão da igreja cuidar um dos outros. É amar o próximo como a si mesmo. É entender que está bem sim, mas quando o meu irmão estiver bem. Porque a palavra do Senhor nos diz para nós chorarmos com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. E se você conhece alguém, algum irmão seu daqui, que está chorando, ligue para ele e fale: irmão, eu vou chorar juntamente com você. Você está sofrendo, está doando, pode contar comigo. Pode contar com o ombro amigo para encostar e chorar. Nós vamos buscar a Deus. E Deus vai dar vitória, e Deus vai dar resposta. Essa é a nossa missão. Então, nada de síndrome de Caim. Aonde está meu irmão? É responsabilidade minha? É sim. Eu quero que você entenda aqui essa noite. Tríplice missão, nós temos missão para com Deus, porque sem isso, sem adoração, não adianta nada. A responsabilidade para com o nosso irmão. E a última responsabilidade para nós terminarmos, para nós fecharmos, é para com o mundo. Porque a igreja, ela foi chamada para pregar, para evangelizar, para buscar aqueles que estão lá fora. Nós não fomos chamados para fecharmos em nossos problemas e não se preocupar com aquele que está lá fora, não. Nós temos que estar bem sim, aqui na igreja, sendo tratados, sendo cuidados, mas preocupados com aqueles que estão no caminho de passos largos para o inferno. É nossa responsabilidade, é missão da igreja, buscar aqueles que estão caminhando para o inferno. E se nós não estamos fazendo isso, nós não estamos sendo igreja. Eu falei que missão é aquilo que nos identifica, é aquilo que nos dá identidade. Então, se nós não estamos adorando a Deus como algo primordial, se nós não estamos nos preocupando uns com os outros, e se nós não estamos evangelizando, nós não estamos fazendo o papel de igreja a qual nós fomos chamados. Ouviremos mais falar sobre igreja nos próximos cultos, nas próximas oportunidades. Mas eu quero que você saia com essa palavra aqui essa noite. É sua missão como igreja adorar a Deus. É sua missão como igreja cuidar dos irmãos. É sua missão como igreja evangelizar e buscar aqueles que estão se perdendo lá fora. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.